Fala nação, tudo bem? Hoje vamos para o segundo episódio da série O Declínio do Futebol Brasileiro. O primeiro episódio, se você não viu, eu vou deixar no card no final do vídeo. E talvez falte palavras para eu falar o que é essência. É melhor vocês verem um trecho desse cara que era a essência, a síntese do que eu quero falar para vocês. Dá uma olhada aí. No amistoso contra o News Old Boys da Argentina, uma jogada que encantou o adversário Maradona. E às vezes eu acho um drible bonito, mais bonito do que um gol. Gente, provavelmente todo mundo já ouviu falar de Denner, se não visto ele jogar, mas pelo menos ouvido em vídeo, alguma coisa do tipo. Até porque a morte dele vai fazer 30 anos agora, em 2024. Tempo pra caramba, né? Mas eu vi ele jogar, vi uma sensacional partida dele contra o Santos. Essa eu assisti ao vivo. Ele esculhambou o Santos, um drible de um golaço. Vocês podem ver aí, Denner contra o Santos, vocês vão ver aí o golaço que ele faz. Pega a bola no meio de campo e dribla lá uns 3, 4 do Santos e faz um golaço. Inclusive o Edinho. O futebol brasileiro, ele é exatamente isso que o Denner fala. Às vezes um drible é mais bonito que um gol. E por que ele fala isso? Ele fala isso por causa da arte, por causa do prazer de driblar, o prazer da ginga, de ver o adversário no chão. Né? E não é só ele que falava, não. Há 30 anos atrás dele, o Mané Garrincha já falava isso. Tem uma história muito curiosa do Mané, que aí já entra para o campo do folclore, que ele driblou o goleiro e, ao invés de tocar para o gol, ele vai, pega a bola e dribla o goleiro de volta. E aí o mundo cai em cima dele, porque parece que depois ele erra o gol. Mas enfim, é folclore, isso não aconteceu, mas atribuíam a ele essa situação. Então, hoje o Brasil, nessa Copa você viu, principalmente, nós tivemos o Neymar, que é um craque, e mais ou menos ali na mesma pegada, o Anthony. O Anthony, ele fazia alguma coisa desse tipo. Meteu por baixo das pernas, gostava de dar alguns dribles ali na direita. Mas, obviamente, não era incisivo, não era um cara que iria decidir para o Brasil, coisas do tipo. Mas é um cara que mantinha, ou que mantém, né, o futebol ainda no nível de arte, tá? Tirando os dois, cara, eu não vi ninguém ali que lembrasse o mínimo possível do que o futebol brasileiro já foi. Tá um bando de perna de pau, um bando de jogador burocrático. Imagine, cara, você que teve, nós, né? A seleção brasileira que teve como 10 Pelé, Zico, Rivaldo, e nessa Copa ter Paquetá, cara. O Paquetá, eu vou dizer para vocês o que o Paquetá seria. Na verdade, ele disputaria a vaga, cara, com o Matheus Vital no Corinthians. Matheus, porque ele teria que amarrar a chuteira do Renato Augusto. Amarrar a chuteira do Renato Augusto. E para tentar arrumar alguma coisa no time, ia disputar vaga com o Matheus Vital para você ver o nível do Lucas Paquetá. Então o que acontece com a seleção brasileira e com o futebol brasileiro? Perdeu a essência. A identidade do futebol brasileiro sempre foi o futebol arte, a ginga, a malandragem. Nenhum país do mundo tem a nossa habilidade dos nossos jogadores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou repetir aqui sem nenhuma dúvida. O futebol brasileiro, o jogador brasileiro, são os melhores do mundo. Ainda são e serão por muito tempo os melhores do mundo, porque ninguém tem a ginga. Argentina, Alemanha, sei lá, Holanda, Espanha, eles têm tática, eles têm esquemas, eles têm talvez bom preparo, mas a ginga para o futebol, aquela coisa de você num jogo de corpo tirar 2, 3. Quer ver um lance que você vai lembrar bem, o corintiano? Gol do Corinthians, de Romarinho, o segundo gol da estreia dele pelo Corinthians em cima do Palmeiras. Que ele joga o corpo para cá, volta para lá,
tira o zagueiro do Palmeiras e mete lá no ângulo. Essa ginga você não vê no gringo, tá? Você pode, talvez, um aqui, outro acolá, mas no Brasil isso é em profusão. Por quê? Porque é a essência. Olha, só para você ver uma coisa, o quão importante e identifica um time, uma seleção, essa tal de essência, que se você falar do Corinthians, você vai lembrar, é um time de garra. O Corinthians sempre teve garra, sempre nos 90 minutos ali comendo a bola, comendo grama. O Coringão tem essa identidade. O Santos, o tal do DNA ofensivo, todo mundo escuta falar, não, o Santos tem DNA ofensivo, DNA ofensivo. O Grêmio, o time copeiro e também a garra, né? Mas é conhecido mais como time copeiro. Enfim, os times têm identidade. E a do brasileiro, da seleção brasileira, era o futebol arte. E ultimamente, cara, os caras estão enterrando isso. Mas essa análise, ela vai estar lá concomitantemente junto com o terceiro episódio, que é a falta de craque. Tá? Elas meio que se relacionam uma coisa com a outra. Tá bom, gente? Então, assim, o Brasil tá de mal a pior, cara. Tá de mal a pior. E para descobrir, para reinventar esse futebol brasileiro, a gente precisa de mais ginga, de mais futebol moleque, para voltar a surpreender o mundo. Aquilo que já fez o Ronaldinho Fenômeno, o Denner, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar em melhores épocas, o Pelé em 58, 17 anos, meteu o chapéu lá no sueco, o sueco jogando de bermuda, né? Aquelas bermudas ciclone, e o molequinho lá de 17 anos metendo a bola, dando um chapéu e sem deixar cair no chão, faz um dos gols. Ele fez 2, com 17 anos, na final da Copa do Mundo, na casa dos caras. Ali começou o futebol moleque, o futebol arte do Brasil. Tá bom, gente? Então, é isso. Agora, vamos para o terceiro e último episódio, que é a falta de craque. Espero que vocês tenham gostado, que vocês participem, comenta aí se você gostou, se você tem mais alguma sugestão para passar para a gente. Coloca aí que eu respondo a todo mundo que me faz perguntas. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Dá um cliquezinho aí, dá um likezinho aí, se inscreva no canal, que isso ajuda o Rogerinho bastante aqui no YouTube. Tá bom? Fique com Deus.